Olá, meu nome é Henrique, eu sou artista plástico, professor, diretor da oficina Aspa Língua, tenho meus 32 anos de idade e vou contar um pouco aqui da minha trajetória para vocês. Hoje eu estou com meus 32 anos de idade, mas desde que eu me recordo, eu comecei desenho animado aí com os meus... desenho animado não, as ilustrações com 6 anos de idade, assim, sabe? Com 6 anos de idade, 7, eu tinha algumas cartolinas guardadas com desenhos, entendeu? Que eu curtia fazer. Eu me recordo que tinha uma bíblia sagrada, que é da galera, acho que Testemunho de Jeová, algo do tipo assim, sabe? Uma bíblia amarela, meu livro de histórias bíblicas. E aquele livro tinha algumas imagens assim bem fortes, assim, sabe? Umas imagens bem interessantes. E, cara, eu vivia desenhando naquele livro. Eu achava, até hoje eu tô com uma paixão assim gigante, assim, sabe, por baleias. E lá tinha Jonas e o Grande Peixe. Eu lembro daquele tubarão, aquela baleia gigante, assim, sabe, querendo ir pegar o Jonas que estava caindo. E eu sempre achei muito foda, assim, sabe, aqueles traços, assim, sabe, Davi, Golias. Eu não lia, tá, mas assim, eu curtia muito aqueles desenhos. E é ali que eu comecei meio que me aperfeiçoar, assim, sabe, desde os meus 6, 7 anos de idade. Eu via aqueles desenhos e queria reproduzir igual. Desenhava. Os meus melhores presentes de aniversário que eu sempre pedia pra minha mãe e pro meu pai, que sempre me incentivaram pra caramba, né? Apesar da situação financeira que nós tínhamos, era lápis de cor e tinta guache, cartolina e sulfite, né? Isso sempre foi... Esse lance da tinta guache, do lápis Faber-Castell sempre foi uma parada muito massa, porque a minha mãe não tinha como comprar a caixa de 48 lápis de cor, assim, sabe, de 24 lápis de cores, assim. E eu ganhava de 12 lápis de cor, né? Mas com aquela de 12 lápis de cor eu conseguia misturar e fazer todas as cores que eu queria. Inclusive aqui, hoje, uma das paradas que eu mais me orgulho aqui, tá? Nos meus quadros, nas minhas pinturas, nas minhas composições de desenho animado, são as misturas de cores, né? Aqui na estamparia de camiseta, o que eu mais curto são a parada de poder misturar, entendeu? De você pegar aquelas cores sem olhar Pantone, tá ligado? Você vê aquela cor ali, falei, porra, olha aqui, isso aqui, vamos lá, é um magenta? Vamos lá, azul, vermelho, um pouquinho de branco, pô, vamos misturar, né? Então assim, esse tempero que a gente fala, aquele cardápio de tinta sempre me fascinou, assim, desde criança, assim, sabe? E isso foi muito importante, porque eu segui a carreira, né? Eu fui professor, dou aula ainda, na FATES e tal, mas assim, fui professor durante muito tempo, né? E nós pintamos muitos quadros, né, através de oficina. E essas misturas, né, serem bem sucedidas foram graças a isso, né? Eu, com 10 anos de idade, minha mãe me colocou no SECAP, né? No SECAP. Mas antes do SECAP, eu lembro quando eu estudava no CAIC, no colégio CAIC, eu saí daquela... Vamos localizar, desculpa. Quando eu tinha meus 6 anos de idade, eu morava do lado da rua, né? Na Rua da Árvore, que era do estádio Filipão, ali tinha uma arara, e eu vivia desenhando, lembra? Era um chão de madeira, de escovão, eu ficava deitado no chão e eu ficava pintando, assim, sabe? Ficava pintando ali, desenhando, dando aquela arara, brincando de terra às vezes, mas sempre desenhando, assim, sabe? Meus pais me estimulavam muito com isso, né? Apesar de todos os problemas familiares que nós tínhamos, assim, de relacionamentos, entre pai e mãe, vendo tudo aquilo ali, eles sempre me incentivaram muito, assim, a desenhar, sabe? Quando a gente morava ali para aquelas bandas, eu gostava de desenhar muito aqueles olhos do Bad Boy, assim, eu tinha uns 7 anos, 8 anos, era tipo um B, assim, pra baixo, assim, um B, sabe? Era Bad Boy. Tinha uma boca pra baixo, a gente desenhava pra caramba aquilo lá. Eu acredito que lá era uma marca de roupa que... Pô, me influenciou hoje muito, assim, aquele ter uma marca de roupa que eu achava muito insano, aquele cara bravo, assim, sabe, olhando. E eu desenhava muito Bad Boys, assim, sabe. Eu desenhava esquema da Bíblia e esquema do Bad Boy, olha só, essas influências que eu tinha quando eu era mais novo. Quando a gente saiu dali, daquele canto, a gente foi pra Vila Operária.
e eu fui pro pré. Eu fiz um pedaço do Jaime Canet, daí depois eu fui pra Vila Operária, que eu fiz a metade do pré, que foi na escola Getúlio Vargas, né? Ali a gente desenhava bastante e tal. E depois eu fui pro colégio Kaique, que eu fiz da minha primeira série até a quarta série, que foi um colégio muito importante assim, na minha vida. O colégio Kaique, ele atendia em período integral, entendeu? E no período integral, cara, a gente tinha aulas de marcenaria, eu lembro com o professor João, e eu achava extraordinário poder montar, entendeu? Aqueles carrinhos de madeira, entendeu? Então assim, a gente desenhava o projeto dos carrinhos, dos aviões de madeira que a gente pegava pra fazer. E tinha ali à disposição, cara, era o auge do Colégio Kaique, né, do Ayrton Senna da Silva, muitas madeiras, morsas, alicate, prego, entendeu, serrote, serra, tudo à disposição, cara, pra você montar o que você quiser. E eu achava aquilo extraordinário, tanto é que eu fazia na minha casa também, entendeu? E eu gostava muito de desenhar antes, como se fosse a arquitetura do projeto, para depois fazer ele na prática, assim, sabe? Sempre curti muito. E no Kaique, eu tinha uns amigos ali e tal, que os caras desenhavam muito, a gente tinha competições de desenhar dragões, assim, sabe? Eram os dragões tipo o corpo do Shenlong, do Dragon Ball Z, mas que tinham umas asas, assim, grandonas, assim, sabe? E era muito massa, cara, muito massa. Aquele ali sempre estimulava, sempre envolvido com desenho, né? Até que depois eu fui pro colégio Curitiba, que foi outro colégio muito importante, né? A professora Marli, a professora Maria Cícera, entre tantas outras professoras que foram muito importantes na minha vida, que me estimulavam muito a desenhar. Professoras de ciência, eu pirava a desenhar o corpo, o sistema digestivo, o sistema respiratório dos pássaros, entendeu? Aquelas bolsas aéreas, aquelas paradas todas. Que me lembra muito hoje aquele esquema que o Da Vinci fazia quando ele era mais novo, né? Ele vivia dissecando cadáveres. Naquela época eu não dissecava, mas quando eu era mais novo, infelizmente, eu dissequei algumas paradas aí, sabe? Tipo sapo, passarinho e tal. E eu gostava de ver aquilo ali. Eu ia lá no postinho, cara, de saúde, da Vila Operária, que maluquice. Eu pegava seringas, eu pegava faca, bisturi e tal, que era jogado ali, sério, tipo umas pinças. E eu brincava de cientista, eu queria muito ser cientista. Até que minha mãe, uma vez, descobriu 15 vidros de potes de maionese Hellmann's que eram de vidro, né, com álcool, porque ela, o que está acontecendo com o álcool aqui de casa, né? E rapaz, ela descobriu um monte de órgãos de sapo naqueles potes. O meu quarto, naquela época, era recheado de Dragon Ball Z. Eu era pirado em Dragon Ball Z, Pokémon, Digimon, entendeu? Nessa época do Curitiba, eu entrei também no CECAP, que eu tenho uma paixão gigante pelo CECAP, assim, sabe? O CECAP foi o período um dos mais importantes da minha vida, né? Porque o CECAP estimulava muito, principalmente uma mulher chamada Lira Balistieri, que até hoje eu converso com ela e eu falo que ela é minha segunda mãe, né? Ela só não é de sangue, mas ela é minha mãe ainda, assim, saca? E, cara, no CECAP, a tia Lira viu que eu estava envolvido com os cartões natalinos, que fornecia uma renda básica, pouquinha coisa e tal ali pra entidade, mas que eu tava ali sempre pintando, dava trabalho às vezes pra eles e tal, né, de pintar com os cartões, de procrastinar, vamos dizer assim, mas a gente sempre fazia ali uns cartões natalinos, vendia pros bancos e tal, pras famílias, e aqueles desenhos era pintado à mão, cara, antes de ser impresso, assim, sabe? Então a gente fazia tipo muitos cartões, de 300 a 500 cartões, e esses cartões eram vendidos e a grana era arrecadada pra entidade CECAP. E a tia Lira viu que eu tinha tinha um dom ali, sabe? Que tinha um interesse por desenho. Tanto é que eu fugia do CECAP, velho, pra assistir Dragon Ball Z. Eu fugia do CECAP pra assistir Band Kids, entendeu? Que passava 15 horas da tarde. Eu ficava no colégio de manhã, aí à tarde eu ficava no CECAP, que tinha com atividades educativas, né? Que são pedagógicas, esportivas e culturais. Né? Lá tinha a professora Kelly, que foi muito importante, a professora Jaqueline e tal, que era da datilografia, que hoje eu uso muito isso e eu sou grato por ter feito datilografia, assim, sabe? Um curso que eu repeti minhas 6 vezes, assim, sabe? Completo, assim, sabe? Foi um negócio bem interessante. E eu comecei a fazer curso, então a tia Lira falou assim, ó, cara, eu tô de olho aqui, tá, gente? Pra ver se para de gravar. Então, vamos lá. A tia Lira chegou em mim e falou assim, Henrique, você tem que começar a fazer curso fora. E aí ela me deu uma pasta azul, eu lembro, tinha uma bicicletinha, até a bicicleta eles emprestavam porque eu não tinha bicicleta, entendeu? Eu não tinha bicicleta, cara. Cara, pindaíba do caramba, assim, sabe, naquela época.
Então ela me deu uma pasta preta que eu tenho até hoje, tá? Com plásticos para colocar os desenhos. E dia de terça e quinta-feira eu tinha que ir pro curso, na Casa da Cultura, tá? Com o professor Roberto Persil, um dos mestres, mais mestres dos mestres de Paranavaí, um grande artista plástico, né? E o professor Roberto Persil, ele tem um grande marco assim na minha vida, que eu, até hoje eu nunca vou esquecer, entendeu? Lá existia uma mesa de luz que todo mundo ficava desenhando, olhando, que era fácil fazer desenho desse jeito, né? E ele falava, Henrique, para com aquilo, para de ficar desenhando só Dragon Ball Z, para de ficar desenhando só Pokémon, começa a criar, começa a ser um observador. Ele falava assim, você está andando aqui, ó, você viu uma árvore, toque nela, entendeu? Vê a textura que ela tem, vê como o sol bate nas folhas, a parte que ilumina mais, que tem mais sombra. Porque quando você for criar um desenho, você não vai precisar, entendeu, de recorrer a algo de cópia. Você vai poder o quê? Criar, inspirado naquilo que você viu na realidade. E isso foi um marco na minha vida, porque daí eu comecei a criar. E aí que eu criei meu personagem chamado Predo, que eu tenho tatuado aqui no meu braço. Como eu tô de camisa, eu não vou conseguir mostrar. Mas o Predo, ele é um personagem muito importante, né? Naquele momento eu já não morava ali na vila, eu morava no Renascer ali, né? Que era o Pai Midas, era uma casa ali sem muro, cara, sem nada, assim, sabe? Era uma casa bem complicada. E naquela época tinha a Lília do Secap, o Secap começou a investir pesado, ainda não tinha meus 14 anos. Eu falei assim, olha, você vai começar a fazer cursos agora de pintura, tá? Cursos de pintura em ateliês, né? E foi aí que eu comecei a conhecer as professoras, antes de tudo, Meire Sandri, que através da Doralice eu tive essa padrinhagem de começar a poder fazer curso neste lugar, nesse ateliê que é bem importante. Retornando, então assim, eu comecei a fazer um curso com a professora Meire Sandri, que era lá no São Jorge, que eu acredito que até hoje o ateliê está funcionando, né? Ali eu comecei a conhecer a tinta Gato Preto, a tinta Acrylex, o esquema de ter um cavalete, uma tela, de ter aquela paleta com tinta, igual os caras de filmes, os artistas que eu via. Eu falei, caramba, eu tô virando um artista, né? E isso foi muito legal. Foi muito interessante porque a gente tinha aquelas revistas vernissage, revistas de telas, assim, sabe, de pinturas, e eu fazia com um monte de senhoras que eram madames aí da cidade, assim, sabe, eu fazia curso com eles. E nesse mesmo ateliê eu conheci uma professora muito importante na minha vida também, que foi a Rose McFergus, né? Que é escocesa, né? Desenha muito também, ilustra muito, entendeu? Que hoje é uma tatuadora, né? Em referência aqui na nossa cidade, na parte de arte. E me ensinou muito, né? Na parte de desenhos preto e branco, na parte de reproduzir desenhos, de ter técnicas de perspectiva, técnicas de centralização, técnicas, né, do claro escuro, tirar escuro. E a professora Rose McFergus era muito massa, porque assim, ela desenvolvia punhais, espadas, assim, sabe, essas paradas todas. Ela levava aquelas roupas de guerreiro, que eu sempre fui muito pirado nessas paradas meio que de vikings, assim, sabe, este lance de guerreiros medievais, essas paradas todas. E ela levava todas essas armaduras, esses esquemas, capacete e tal, pra mostrar pra gente. Fora a moto dela, que era tunada, assim, muito foda. E caramba, meu, era muito massa mesmo. E eu aprendi muito com a Rose, né? Depois do ateliê da Melisandre, né, nessa época, desculpa, eu tinha meus 14 anos de idade, a tia Lira chegou em mim e falou assim, Henrique, tudo que você aprende lá fora agora, pra você não ficar com esse lance, eu estou ganhando tudo do Secap, você vai começar a compartilhar com seus amigos em sala de aula aqui no Secap. Eu falei, bah, que ideia massa, né? Então tudo que eu aprendia lá fora, né, em termos de desenho, em termos de exposições que eu frequentava, nos termos de pintura em tela, eu comecei a ter uma sala, eu passei a ganhar uma sala com 14 anos de idade, bicho, dentro do Secap, e eu pude compartilhar com meus amigos. E cara, isso foi uma das coisas mais importantes que aconteceu pra mim, porque eu parei de ser tímido, entendeu? Ali eu pude começar a trabalhar o meu diálogo, entendeu? A minha timidez
com meus amigos, porque na época tinha o quê? Tinha aqueles caras que eram maiores, entendeu? Tinha aqueles caras que você apanhava, entendeu? Tinha aqueles caras ali que já era mais amigão e tal. Então pensa, quando você ia corrigir um desenho daquele cara que você apanhava, entendeu? O cara que conseguia bater em você se você arranjasse uma treta. O cara vai falar, ó, tá errado aqui. Né? Mas assim, eu corrijo pra você, de boa, entendeu? Então tipo, você era todo moleque de vila, né, cara? E esse compartilhamento, Nossa, foi muito importante esse compartilhamento de ensino, assim, sabe? Nessa época eu comecei a desenvolver desenhos em camisetas no colégio estadual, cara. Tinha um uniforme, né? Lá, colégio estadual. Né? Eu já tava no colégio estadual, eu já tava mais no Curitiba. E nas costas aqui, assim, galera, nas costas, eu começava a desenhar, né? Eu vi um nicho de mercado ali, vamos dizer assim, um nicho de mercado, né? Eu vi a galera que... Pô, a galera que curte rock, então eu peguei uma camiseta minha e desenhei o Red Hot Chili Peppers nas costas. Ela fala, tem a galera que curte ficar desenhando com canetinha no braço e tal. Falei, pô, essa galera que curte tatuagem, vou fazer uns magos e tal. Na época era na moda, assim, desenhar mago, entendeu? Com bolas, assim, na mão, aquela coisa meio malzona. Aí tinha a galera que curtia filme de terror, que era uma galera meio gótica, entendeu? Aí eu fiz o Chuck. E tinha uma que eu via aquelas galera já meio humano, aquela galera que fumava escondido dos pais e tal, entendeu? Cigarro. E aí eu fiz uma camiseta do Racionais, entendeu? E aí assim, eu vi que aquela cara, eu pensei, pô, vai chamar, né? E aí começou, cara, deu certo. Eu comecei com a minha camiseta e começou a ter encomendas, que era o quê? Preto e branco, 10ão, colorido, 15ão. Se você não tivesse dinheiro, você poderia trocar em DVD, entendeu? Comigo. Se você não trocasse em DVD, você poderia estar trocando em lanches na cantina, entendeu? Alegritos, chips, né? Refrigerante, suco, né? A gente era quebrado, não tinha como. Então essas trocas eram bem importantes, assim, sabe? E eu fazia tarefas também, né? Entre outras coisas aí, tal, do mundo do desenho. Então eu já ganhava meu troquinho e comecei a comprar meu próprio material, assim, sabe? Então eu falo que a Grife Raspa-Língua, ela começou lá quando eu era do colégio ainda, assim, sabe? Né? Porque ela foi ganhar PJ só depois, né? Bem depois mesmo dos 23 anos. Então, cara, foi muito importante, porque com meus 14, 15 anos, a tia Lila já me colocou em outro ateliê, que foi da Lúcia Benedetti, uma mulher incrível que tem até hoje seu ateliê. E ali eu conheci muitas pessoas interessantes, muitas pessoas interessantes mesmo, muitas pessoas fodas, assim, sabe? E, pô, era muito bacana, a Sônia, né, a Lília, que era outra Lília, tá? Acho que a esposa do Dr. Dirley, entre tantas outras mulheres, né, a Josi, cara. Elas me davam as tintas ou me davam caixas, porque ela via que os meus eram bem velhinhos, assim, cara. Eu ia de bicicleta e tal, e fazia só o chuva, eu ia pra pintura, não tinha boca não, cara. Não tinha essa de esperar circular ou de pai levar, entendeu? Eu ia, né? E aí, rapaz, ali eu aprendi muito. Com a Lúcia Benedetti, a gente começou a pintar realismo, realidade, assim. Eu admirava muito, e admiro até hoje os vasos que ela faz, aqueles latões, entendeu? Com luz e sombra, através da pintura. Assim como as paisagens, que tem aquelas batidinhas e tal. Então, assim, eu cheguei assim, eu sei. Ali ela, pera aí, você não sabe nada. E aí ela foi ensinando tudo, foi disciplinando, né? Foi muito importante isso. Nessa época que eu estava com a Lúcia, já dando aula, eu já tinha meus 15, 16 anos, comecei a dar aula em um monte de lugar, cara. Comecei a dar aula particular na Adilza, que foi uma mulher muito importante na minha vida também. Eu tive muitas pessoas importantes na minha vida, que vocês não têm noção, sabe? Ela abriu o espaço mais vida ali pra mim dar aula, né? Eu dei aula para algumas alunas, para alguns alunos particular, e ali eu tirava uma rendinha, assim. Nesse período, eu acredito que eu já estava para entrar na faculdade, então eu já participava de salões de arte contemporânea com meus quadros, né? Ganhava premiação em dinheiro. Eu consegui colocar meu primeiro computador dentro de casa, eu não tinha computador. Eu consegui colocar meu primeiro aparelho de som, que até hoje eu sou apaixonado por música. E quando eu comecei com o esquema de internet, tal, 15, 16 anos, eu já tinha aqueles clipes da MTV. Com 14 anos eu conheci Gorillaz, velho. Eu estava na casa da minha prima e eles tinham TV por assinatura e eu vi aquele Gorillaz. Eu falei, mano, o que é isso? Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser animador. Eu não sabia que era essa frase, mas assim, eu queria ser um cara que produz desenho animado, que tivesse um estúdio. Mas beleza, o tempo foi passando, apaixonado por Gorillaz e tal. Lá desde os meus 12 anos já criava meus gibis do Preto, que é meu personagem de desenho animado, né? Ele era meu alter ego, vamos dizer assim, que até hoje eu tenho um monte de gibi, né? Participei de salões de arte contemporânea, viajamos para Curitiba, né, pela Secretaria de Estado e tal, participei de salões aqui de Paranavaí mesmo, entendeu? E assim, tudo isso foi muito importante. Acredito que até hoje na Casa da Cultura tem um quadro chamado Érebo, assim, sabe, que
foi eu que fiz, cara. São Anjos e Demônios, assim, sabe? Naquela época eu estava bem pirado em Van Helsing, né? Anjos da Noite, eram filmes, tipo, acabado de sair o DVD na época, entendeu? Era magnífico ter assistido aqueles filmes. E vamos lá pra linha do tempo. Cara, nessa hora eu já tava com 18, 19 anos. Tia Lira já tinha pago uns cursinhos pra mim no paroquial, né? Fiz uns cursinhos pra caramba ali e tal. Conheci professores extraordinários, Antônio, professor Paulo, né? Professor Melton, que eu não esqueço nunca, né? Entre outros caras fodas aí. E, meu, aquilo ali foi muito importante, porque quando você entra num cursinho, você vê muitas coisas que você não viu na escola, né? Eu fui um relaxado na escola. Eu era terrível na escola, entendeu? Eu gostava só de desenhar, né? E eu dei algum trabalho para alguns professores. Então, quando era remetente a desenhar, entendeu? Eu falei, porra, beleza, que do caralho, vamos desenhar. Mas quando era para escrever essas coisas, eu era um pouco relaxado, assim, sabe? Bastante, né? Tanto é que eu me lasco muito hoje com o inglês, por fechar coisas pra gringa aí e tal, por não conseguir falar inglês. É brabo. Mas vamos lá, vamos continuando. Entrei na faculdade, pô, tive professores incríveis, professor Ricardo, professor Piratelli, professor Renan, professor Vanderlei, professor Augusto, professor Roberto, entendeu? Uns caras maneiros, maneiríssimos, assim, sabe? E, nossa, ali na faculdade, a gente, com a teoria do curso de História, eu comecei a ver aquelas teorias piradas, e assim, eu vi, cara, todos os meus desenhos que eu faço meus gibis desde os meus 12 anos de idade, colocar o preto, eu posso conseguir colocar teoria de Fordismo e tal, esquema do capitalismo, luta de classe, né? Pô, isso é muito massa. Né? As teorias marxistas que os professores passavam, tipo assim, que era bem interessante. E assim, sabe, mesclar tudo aquele universo junto com o desenho animado, fazer um humor inteligente, né? Eu lembro que na época era CQC e Pânico, eu gostava do humor do CQC. Né? Hoje eu acompanho muito o Emílio Surita, entendeu? O Pânico na rádio, mas o programa eu não gostava muito, né, da TV. Eu gostava muito do CQC, que tinha o Rafinha Bastos, né, gente, uns caras assim foda, que batia. Então assim, era um humor crítico. Nessa época a gente tinha no Jornal do Bairro Charges também, uma coluna com charge. E cara, isso tudo vai participando do nome, né? Fazendo exposições por aí, participando de eventos com o SECAP, né, na Fundação Bradesco, né, sempre expondo aí os nossos trabalhos, participando de desfiles e tal. Isso foi muito massa, assim, sabe? Até que com 19 anos de idade, cara, 20 anos eu capoto um carro que eu tinha comprado no terceiro dia, né? Era financiado total, galera, não financia um carro, é sério, pé no chão sempre, 60 vezes financiado, me lasquei, capotei no terceiro dia, né? E pra reerguer aquilo ali, depois de ter chorado muito, eu comecei a fazer consórcios de quadro, entendeu? Consórcios de quadro, de pintura de quadro e rifas de quadro. E eu vi que o quê? Eu financiei aquilo lá, pô, em 4 anos, cara. Eu consegui levantar o mesmo valor do carro em 1 ano. E aí eu comecei a ver que o quê? Pô, seria muito interessante mesclar o empreendedorismo com a arte, entendeu? Não falava muito empreendedorismo, mas sabe, eu tinha uma namorada, eu via a família dela, que foi a Lígia, né? Eu vi o Totô, cara, o Totô é uma grande referência pra mim nessa parte, né? O Totô, eu via lá, o cara trabalhando, ele montou a fecularia dele, desde o zero até, entendeu? Fazer tudo o negócio, até chegar ao império que ele é hoje. E assim, eu falei, mano, que cara é referência, que foda, né? E juntando com tudo que eu tinha herdado do meu pai, que é o mais importante da minha mãe, de trabalhar firme, entendeu? Não ter vergonha, ralar de manhã à noite, cara, eu falei, mano, não ter preguiça, vamos nessa. Então eu comecei a pensar no quê? Sobre trabalhar e empreender e mais jogar arte, para que a conta bate no final do mês. Vai acabar aqui para... Rapaz, naquela época eu via que o que? As exposições de quadros, vendas de quadros, né? E só da aula. Eu sabia que ia chegar um dia na minha vida que eu ia enjoar de dar aula. Eu sempre fui inquieto, assim, sabe? Na verdade, eu acho que eu nunca gostei de ser mandado, assim, sabe? E a arte sempre me deu essa liberdade, né? De poder me expressar, de poder fazer minhas paradas, de conversar com as pessoas, de aproximar de mais pessoas. E eu sempre tive essa fome, né? E eu vi que o quê? O meu quadro não tá dando mais. O negócio é o quê? O negócio é ir pro digital. E foi aí que eu vi as animações da época do Mundo Canibal, né? E eu achava bem interessante. Falei, pô, os caras fazem desenho animado no Brasil, porque até então era só gringa que a gente tinha como referência, né? E aí a gente começou a estudar, cara. Eu fiz alguns cursos em Paranavaí que eu quebrei a cara, que quando chegou na animação em Flash, era Flash, tipo assim, somente pra
animação de site, pô, 1 ano e meio pra chegar nesse conteúdo. Quando chegou, eu falei, tá, finalmente vamos fazer animação 2D. Eu falei, não, é animação de letras de site. Eu fiquei muito frustrado, né? Até que eu conheci o Rodrigo e o Ricardo Pelogo pessoalmente, cara, do Mundo Canibal, que hoje são os Mãos Pelógicos, né? Cara, aquilo ali foi muito massa, de ver aqueles caras humildaço, assim, sabe, trocando uma ideia. E aí eles me deram os pulos. Eu falei, Henrique, ó, comprei o livro deles e comi o livro deles, assim. Como eu já tinha internet, eu comecei a estudar muito, sabe, para querer aprender sobre isso. Né, livro do Preston Blair, animação tradicional, eu tenho até mesas de luz até hoje, né? E rapaz do céu, desenhamos, a gente desenhava calhamaços de folha para fazer um monte de desenho animado, assim, sabe? E a gente começou para fazer os desenhos do Predo, né? Até hoje, eu sou grato por não ter feito as animações do Predo, porque assim, a gente sempre vai sendo menos idiota, né? Hoje eu tenho meus 32 anos de idade, mas cara, com meus 20 anos eu era muito idiota, assim, eu era mais idiota que hoje, né? Hoje eu sou menos idiota, acredito que a gente nunca vai deixar de ser idiota, né? Põe isso na cabeça de vocês, se estão assistindo aí. A gente nunca vai deixar de ser idiota, a gente vai ser menos idiota. Vai ter momento que a gente vai ser muito escroto, entendeu? E a vida vai nos dando soco na boca, assim, que a gente vai aprendendo, né? E, rapaz, eu comecei com aquelas animaçãozinhas e, assim, não fluíram, não foram, né? Não foram. E aí, como eu dava aula, eu tinha uma receita, né, mensal, e aquilo ali me ajudava. Eu já tinha saído, o Raspa-Língua virou empresa dentro de casa, porque eu precisei fazer uns PJ, não era Raspa-Língua ainda, né? Ia ser Fogo no Quiba. Quando eu estava em Santa Catarina com o Luiz, ele me falou um negócio bem massa. Ele falou assim, Henrique, cuidado com essa planta chama raspa-língua gruda, especificamente na Itinga, em Tijucas. Eu falei, Luiz, que massa, me mostra. Eu falei, Henrique, ela gruda na pele. Eu falei, Luiz, eu quero fazer um site, um canal, algo assim, um projeto que a pessoa toque e fique nela, que grude nela, entendeu? Né? Que vai ser uma marca de roupa, que vai ser uma produtora de desenho animado, eu quero fazer clipe. Né? E aí até que ele falou raspa-língua. Eu falei, mano, raspa-língua é foda. Nessa época eu já tinha meu site, tinha comprado meu site. Cara, tinha umas economiazinhas lá, fui lá, comprei esse site. Cara, juntei uns 6 mil reais assim, ó, perrengue assim, distribuí de camiseta no começo, assim, www.raspalingua.com. Depois liberei lá na estamparia Cheiro Verde, cara, para os caras fazerem lá, entendeu? Camiseta. Falei, ó, você quer camiseta? Já gastei muito. Vai lá, pede para estampar do raspa-língua. Um monte de gente começou a andar com raspa-língua. Isso foi importante para fomentar aqui em Paranavaí, né? E, rapaz, até que eu comecei a falar assim, mano, você sempre quis fazer clipe, né? Você vai fazer clipe, né? Aí um dia eu cheguei no Arthur Belanda, um grande produtor musical, e o Lucas Belanda, eles têm uma banda chamada Elemento, e eu fiz um clipe pra eles chamado Como um Sonho, né? E aí assim, eu falei, meu, eu vou lançar um projeto, né? Porque assim, o Raspa-Língua eu trabalhava durante a noite, cara. Eu dava aula o dia inteiro, né? A tarde inteira chegava e ia trabalhar à noite e madrugada, entendeu? Eu não tinha filho ainda na época. Eu falei, porra, vou fazer um projeto que vai ser o quê? Clipes para bandas de garagem, né? Desse Brasil aí, tem muitas, né? E aí, cara, fiz uma loucura. Falei, meu, quer saber? Eu vou mandar um e-mail, vou mandar uma mensagem no Facebook mesmo com os caras aí, vamos ver se eles me respondem. Eu mandei pro Cidade Verde Sounds, que era do Adonai e do Dubmaster, que é até hoje, né? Que é um sound system. Aí os caras responderam, os caras falaram, pô, vamos fazer um clipe. Fizemos o clipe do Plantando Ganja em desenho animado. Cara, aquilo lá deu uma explodida, velho, tão grande. Já bateu uns 1 milhão aí e tal de views, né? Mas aquele ali começou, a gente ganhou o nome daí do negócio, tipo, a nível de Brasil, assim, sabe? Eu falei, pô, os caras fizeram clipe ali, os caras fizeram clipe aqueles caras. E aí, assim, a gente dando aula, já dava aula na FATES, eu dou aula até hoje na FATES, um lugar que eu tenho paixão por aquele lugar lá, entendeu? FATES Max, cara, lugar foda, se você tiver a oportunidade, conheça, tá? FATES, dei aula no Sense, que é aquele mini presídio, né? Pô, aprendi muita coisa ali também, viu? SECAP, Casa da Criança, Associação de Graciosa, Nova Aliança do Ivaí, entendeu? Pros CREAS aqui de Paranavaí, pro CREAS, né? Pros CRAS, tá? Que é o esquema do ProJovem, entre tantos outros projetos, Sendo a Juventude, né? Então assim, eu sempre dei aula, eu tive agenda assim lotada. Sábados então era do Raspa-Língua e noites, né? Eu não podia abandonar tudo porque eu precisava de uma receita, né? E aí, cara, a gente começou a fazer clipe, a gente fez o primeiro clipe da música eletrônica no Brasil, de desenho animado, que foi o Chemical Surf Second Floor. Cara, Chemical Surf são gigantes,
Naquele mesmo ano os caras saíram no cinema, fecharam o cinema no Balneário Camboriú, Santa Catarina ali, entendeu? Esses meados ali até o Paraná, acho que o Rio Grande do Sul, os caras fecharam algumas salas de cinema e passaram Chemical Surf o Retorno. Aí ela tinha agradecimento pro nosso filme, nossos bagulho todo. Cara, e aí eu comecei a ver nossos desenhos projetados em telões, em clubes gigantes lá do Sul, entendeu? Eu falei, pô, que massa, velho. Né? A gente tá meio que vivendo. Até que a gente conseguiu colocar o primeiro clipe na TV. No canal Uhu, que é WOOHOO, através da Marina, cara. Que era de clipes independentes, né? A gente colocou então um clipe do Chemical Surf, que passa até hoje, às 20 horas, entendeu? No canal Uhu, que a gente teve assinatura. Se tiver algum hotel por aí, colocar TV a cabo, você vai conseguir assistir. Né? Depois desse a gente fechou pro Gustavo Mota, que é um grande DJ que usa até hoje os telões dele. Cara, DJ de Lollapalooza, DJ de Rock in Rio, entendeu? DJ de Só Track Boa, DJ tipo, de Cabala Festival, né? De Green Valley, de um monte de festivais importantíssimos do Brasil. E tocava no Brasil e fora, que tocam, né? E, pô, os caras levavam o nosso clipe e isso foi fazendo um efeito dominó, de a gente fechar com um monte de gente, fechamos com o Rockstage, né? Que faz parte com o Fractal, com o Gabe, que é da Clandestine, né? Que é do... O Rockstage convidou a gente pra fazer os clipes, né? Tudo em desenho animado, a gente tem tudo aí na internet. Vamos lá, tem mais clipe, cara. Tem do Reese, tem do Souls. Cara, a gente fez o Nave Espacial. O Nave Espacial é meu, cara. Meu, do Murilo, lá da Pixel Filmes, lá. A gente bateu já 35 milhões de views aquele clipe, entendeu? É um dos clipes mais viralizados aí de música eletrônica do Brasil, entendeu? Do mundo, né? O clipe, parte de desenho animado, é meu, fizemos em 2 semanas, né? A gente tem clipe na Monster Cat, que é o bom do Reese, que é a terceira maior label do mundo. Esses dias agora, entendeu? Semana passada a gente entregou um clipe pra Spinning Records, que é a maior gravadora do mundo, cara, entendeu? A maior gravadora do mundo, 27 milhões de inscritos, entendeu? E a gente tá com o clipe do Chemical Surf e do Flora, que é o ex-10 né? Que são gigantérrimos aí da música eletrônica. E pô, tudo clipe em desenho animado, né? Eu tenho uma collab muito importante que é com a Eden Beer de Maringá. A gente produz os comerciais em desenhos animados da Eden Beer, que é uma grande franquia de cerveja artesanal e de chopp, né? O Léo, um grande irmão da minha vida, um cara foda, né? E, cara, tem muito projeto massa aí, né? A gente fez agora pra Mad City, que é lá de Rochester, que é de Seltzer, né? De águas saborizadas, alcoolizadas. Entre tantos outros projetos massa. A gente tem projeto de clipe pra Suíça, né? Pro FNX Studio, né, que tem participação do JC, entendeu? Do Louds, do Trop Killers, entre tantas outras coisas, né? No meio desse termo aqui que eu não falei, porque é muita coisa que eu faço da minha vida, né? Hoje em dia eu dou aula, tenho a produtora de clipe, que é Raspa Língua Cinema de Animação, cinema independente de animação, e eu tenho minha marca de roupa, que se chama Raspa Língua, Grife Raspa Língua, marca independente e de Paranavaí, que ela é um feto ainda. A marca de roupa, ela tem aí seus 6 anos com PJ, assim, sabe? Mas assim, eu acredito que ela existe desde meus 12 anos de idade, desde quando eu pintava as costas lá das pessoas, né? As costas não, as camisetas lá do colégio estadual. Hoje eu tenho minha própria estamparia, foi um retorno, um contato com a tinta, né? De ter contato com a tinta, cara, que foi muito importante. Então a gente faz a serigrafia, ainda mais quando eu piro em estudar a cultura pop art do Basquiat, Andy Warhol, né? Do Leroy, entre tantos outros caras fodásticos, entendeu? É um orgulho ter aqui dentro da Raspa Língua um laboratório de tinta, que eu posso misturar tintas com aqueles conhecimentos que eu tinha desde os lápis da Faber-Castell, né? E de poder criar no digital, né? Cara, é uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar, eu não posso. O professor Weber Simeone, tá? Eu conheci no YouTube, o cara me deu aulas particulares, fodásticas à distância. Aquele cara me ensinou muito, tá? Com After Effects, Adobe Photoshop e Premiere. Aquele cara é um monstro, viu, galera? Se vocês querem aprender alguma coisa, vão lá, Weber Simeone, tá? Eu aprendi demais com ele, aprendi demais. O meu conhecimento de partir pro After Effects, de sair do Flash, que eu tinha aprendido com os irmãos biólogos, foi quando eu entrei num grupo fechado da faculdade de cinema de animação lá do sul, acho que é o FRJ, não sei, é o FRJ, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí, acho que é lá de Pelotas, e os caras deixaram eu entrar e eu ficava perguntando, né? Mesmo não sendo da classe deles, falei, que programa que vocês usaram? Porque eu não queria aprender
fazer aquelas técnicas de desenho que os caras fazem, entendeu, no curso. Eu queria aprender a fazer as ferramentas, manusear as ferramentas, né? Eu quero usar o quê? Os meus desenhos animados, entendeu? Os meus personagens, o meu mundo, os meus traços de pintura, entendeu? Para compor uma animação, mas eu precisava de ferramentas. E aí que eu fui conhecer o After Effects, e aquilo ali mudou a minha vida, né? Que é um Photoshop de vídeo, eu costumo falar. E, rapaz, nossos clipes são produzidos até hoje com o Suite Adobe. Hoje nós somos assinante da Adobe, né? E hoje, nesse momento, eu estou fazendo um clipe lá para Búzios, que é sobre o Stephen Hawking, né? Que é do Corvo e do DJ Gleam, né? Mas galera, a gente tem uma cacetada de clipe aí na internet, entendeu? Beleza, pessoal. Então, retornando aqui, tá? A gente vai falar sobre o Festival de Mamundi. O Festival de Mamundi foi um lugar que eu tentei no SECAP lá. Quando eu dava aula, a gente não dava só aula de pintura. O SECAP investiu em animações de stop motion. E isso foi muito importante na minha vida. Porque isso... no mesmo momento que eu trabalhava, eu aperfeiçoava os dons, entendeu? De poder fazer animações. Por mais que sejam amadoras, de massinha, aquilo lá foi muito importante, né? 4 anos, 5 eu tentei entrar no Festival de Mamundi. Até que eu fui um ano e a Léa Zaguri falou pra mim. Ela sentou lá na Cidade das Artes, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela falou assim, Henrique, eu vou te falar um negócio aqui. Suas animações são muito lentas, se eu colocar ela pra acelerar, ela vai ficar certa. Eu falei, agora você chora ou você volta lá pro Paraná, entendeu? E faz o negócio certo. Eu falei, nossa, um socão, né? Na boca, assim. Eu falei, porra, vou escutar ela. Naquele ano eu fiz um clipe pro Seu Pereira e Coletivo 401, chama No Mato, que é uma banda paraibana de samba rock. A gente entrou no Festival de Mamundi. Acho que a gente entrou no Festival de Mamundi 2 ou 3 anos consecutivos, assim, sabe? E, pô, eu fiquei muito feliz mesmo na série De Olho Neles, né? Estar ali no Festival de Mamundi, conhecer caras da Marvel, conhecer nomes renomados aí, entendeu? Do mundo do audiovisual, né? Da DreamWorks, da Pixar, da Disney, os caras da Google, entendeu? De conhecer o Robert Valley, pelo amor de Deus, que animou os clipes do Gorillaz, que sempre foi meu sonho, sempre foi extraordinário. Tipo, o Juliano Henrique, o Andrei lá do Irmão de Jorel, isso sempre foi muito foda, assim, sabe? E, cara, essa é um pouquinho da minha história, ok? Hoje, como lá eu sou o Henrique, eu sou pai do meu Tomás, da minha Petra, da minha Marina, e eu sou muito contente com o que eu estou vivendo hoje. O que eu vivo hoje é meu sonho, né? Hoje a gente é envolvido com projetos, né, de mobilidade urbana, a gente grafita alguns prédios, né, juntamente com a prefeitura, né, a convite, convidando sempre o povo, isso é muito legal. A gente tem a pintura no Semel, no Norestão, o povo é nosso, né? Vão ter outros grafites aí, tomara. E, cara, é isso aí. Estamos para mudar de prédio mais uma vez, né? Moramos na kitnet antes de morar nesse sobrado. O raspa-língua começou no quarto, depois foi para uma kitnet, agora foi para um sobradinho, né? Esse aqui tem 4, 5 anos e ficou pequeno, a gente vai ter que mudar. Não vai sempre se descascando, né? A produção de clipe tá a 1000. Eu tenho um sonho e um objetivo, mais objetivo do que sonho agora. Estou estudando música eletrônica, que é o Ableton Live. E eu vou produzir uma série em desenho animado. Eu quero ter uma série minha na Netflix ou na Amazon ou em qualquer outro canal de streaming que tiver aí, ou algum canal aí. Mas eu vou ter uma série produzida independente da própria raspa-língua dos personagens preto, com todos os gibis que eu fazia desde os meus 12 anos de idade e que eu tenho guardado até hoje. Os rascunhos, dos esboços que eu fazia na faculdade, de tudo que eu anotei, de um pouquinho da minha vida que eu vivi até aqui, nos 32 anos de idade. E, cara, quando eu tive 26 anos, eu tive 2 filhos, Tomás e a Petra. Eles vieram um mês de diferença do outro. E eles foram o maior incentivo que eu poderia ter na minha vida, para as coisas darem certo, assim, sabe? Hoje a raspa-língua não mexe só mais com camiseta, a gente trabalha com macacão, trabalha com camisas, trabalha com jaquetas, moletom, entre outras coisas. Mas o mais importante sempre é manter a essência, a arte, entendeu? De encarar o tecido como uma superfície, de encarar a plataforma digital como uma superfície, de ter essa superfície expondo de uma maneira diferente os desenhos que são produzidos aqui dentro da oficina, né? Então por isso que não é só loja, é oficina.
A gente vive com a arte, com a serigrafia, com o digital, com o audiovisual, com as artes plásticas, com a pintura, né? É uma tribo, isso se tornou uma tribo, cara. E isso é muito massa. De raspar a língua, de poder falar, de poder fazer as coisas. Tudo de bom, galera. Tamo junto.